Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Em março de 2021, eu fiz, primórdios do Li no Livro. Li no Livro do Antigo Testamento. Eu fiz um episódio especial com uma lista de 5 livros, dos meus 5 livros favoritos. Passa-se o tempo e aí eu resolvi reler esses livros. Desses cinco livros, que eram A Mão Esquerda da Escuridão, Persuasão, Morro dos Ventos Vivantes, Great Gatsby e o livro de hoje, que é To Kill a Mockingbird, eu já reli 4, né? O To Kill a Mockingbird, que é O Sol é para Todos, que é o livro de hoje, é o 4º livro, falta só Persuasão. E aí eu percebi que esses livros continuam sendo livros incríveis, livros maravilhosos, livros fantásticos, livros que marcaram a minha vida em determinados momentos e tal. Mas nem todos mais sobreviveram como livros que me tocam profundamente ainda, né? Por exemplo, o Great Gatsby e o Morro dos Ventos Vivantes, com certeza, continuam sendo livros que eu adoro, mas caem dessa lista, né? Persuasão, ainda não reli mais, eu já li Persuasão mais 8 vezes, então provavelmente continuar na lista. A Mão Esquerda da Escuridão também é fabuloso continuar na lista. E o livro de hoje, ele não só continuar na lista, como pra mim agora, ele tá assim, primeiro lugar do meu livro favorito e um ponto abaixo de Vidas Secas como um dos melhores livros que eu li na minha vida. To Kill a Mockingbird, ou O Sol é para Todos aqui no Brasil, ele é um dos grandes clássicos da literatura norte-americana. Ele é um livro que ganha o Pulitzer. E realmente, reler esse livro, que na verdade eu peguei em audiobook, né? Geralmente quando é para reler, eu pego em audiobook. Ouvir novamente esse livro me fez ter a certeza absoluta de que, olha, se eu pudesse escolher ter um talento, era para ter um talento no nível de Harper Lee, escrevendo To Kill a Mockingbird. A Harper Lee, ela é uma escritora norte-americana, nascida no Alabama em 1926, falecida em 2016. O nome, na verdade, dela é Neil Harper Lee. Acho bonitinho porque o primeiro nome dela é o nome da avó ao contrário, né? Que a avó se chamava Ellen e ela é Neil. O sobrenome... E assim, comece a prestar atenção nisso que eu vou contar, nessas pequenas coisas que eu vou contar, porque depois vocês vão entender de onde ela tira muitas ideias pro Sol para Todos. O sobrenome de solteira da mãe dela era Finch e o pai dela foi empresário, jornalista e advogado. Um advogado bem famoso e bem respeitado no Alabama, né? Ela nasce nessa cidadezinha do interior do Alabama. Quando o pai da Harper Lee ainda era um advogado criminal, ele vai defender um pai e um filho que eram negros da acusação de terem matado um funcionário de uma loja. Ele perde esse caso e os dois, tanto o pai quanto o filho, são enforcados. E ele fica tão abalado que ele abandona o direito penal e continua, acho que, se eu não me engano, no direito imobiliário. Ela tem 3 irmãos, ela é uma das mais novas, e são 2 meninas e um menino, e as 2 meninas mais velhas são muito mais velhas do que ela. Então ela é muito próxima, foi muito próxima durante a vida inteira do irmão, que era, assim, com uma idade muito próxima da dela. Quando ela era criancinha, ela fez a amizade com um menininho que passava férias de verão na cidadezinha que ela cresceu e ficava na casa de uns tios que eram vizinhos dela. Eles mantêm essa amizade durante a vida inteira e esse menino era o Truman Capote, que é a segunda vez que ele aparece aqui no livro. Eu acho que é Deus falando assim, olha, acho que tá na hora de você resenhar Sangue Frio. E, por sinal, inclusive, a Harper Lee ajuda o Truman Capote a escrever o A Sangue Frio, que é um dos livros que acho que o livro mais famoso dele e tal. Ajuda a escrever, não, ela ajuda na pesquisa, porque é um true crime, olha só. Galera de true crime iria gostar, eu acho que se eu trouxesse esse livro aqui. A Harper Lee vai se interessar por literatura inglesa na escola, mas no fim ela vai acabar cursando a advocacia mesmo, que nem o pai, vai seguir lá vai seguir os passos do pai dela. Em 1949, ela vai se mudar para Nova York, vai arrumar um emprego numa livraria e ela vai começar a escrever. Ela vai conhecer um agente literário, que vai acabar sendo amigo dela durante décadas até a morte dele. E ele vira para ela e fala assim, olha, você tem 1 ano para escrever uma história, a história que você quiser, e aí você me traz essa história e aí eu vou atrás de editora, tá? Beleza? Ela demora um pouquinho mais do que isso para escrever. Ela escreve ali umas histórias mais longas, tal.
mas nada muito incrível. Até que em 57, ela vai escrever ela vai entregar um manuscrito para ele que em inglês é Get Set a Watchman, ou Vá, Coloque um Vigia, que é o título oficial aqui no Brasil. Prestem atenção, por quê? Esse manuscrito, ele vai chegar a alguns editores e até que alguns deles falam assim, um manuscrito legal, tal, mas que seria mais um compilado de pequenas anedotas do que realmente um romance. O nome desse editor que fala isso para ela é Ty Hoff, na verdade. Então, esse cara começa a guiar a Harper Lee a modificar esse romance, que é esse Vá, Coloque um Vigia, para se tornar o que no futuro teríamos como To Kill a Mockingbird. Eu prefiro o título em inglês, tá, galera, do que o título em português, que é O Sol é para Todos. Isso em 57. Em 60, esse livro finalmente é lançado e a gente percebe que... A gente não, né? Mas se bem que a gente vai perceber também aqui nesse episódio. Mas então é percebido que esse livro é totalmente fundamentado, enraizado em situações da infância da Harper Lee, lá nessa cidadezinha do Alabama. Em 61, o livro ganha o Pulitzer e vira filme em 62 com o Gregory Peck. Eu vou falar um pouquinho do filme no final. E aqui a gente tem um pequeno desvio, mais uma fofoquinha. Em 2014, a advogada da Harper Lee disse ter encontrado um manuscrito, que foi aquele manuscrito lá do Vá, Coloque um Vigia, aquele livro 57 que ela entrega para o editor e que ele guia ela para se tornar To Kill a Mockingbird. Aí ela fala que a Harper Lee teria autorizado enviar este manuscrito para o agente literário, que vai acabar fechando um acordo com a HarperCollins lá nos Estados Unidos, que publica como continuação de To Kill a Mockingbird em 2015. Por que continuação? Porque se a gente vai ter em To Kill a Mockingbird a história de uma menina, de uma criança de 6 anos, em Vai, Coloque o Vigia, a gente vai ter esta mesma personagem, só que adulta. Então, por isso que eles tentam vender como uma continuação de Mockingbird. Só que, cara, isso dá um chabu. Mas isso dá um chabu, assim, de proporções bizarras. Porque, assim, primeiro, Vá, Coloque um Vigia não é um bom livro, né? Tanto que, lembra, o cara fala assim, olha, até que legal, mas isso aqui não é um romance. Eles falam que existem quase trechos inteiros em Vai, Coloque um Vigia que são muito próximos do que foi realmente publicado lá em 60 em To Kill a Mockingbird. Cara, mas e aí começa a levantar umas fofocas do tipo assim, será que a Harper Lee realmente deu autorização para essa advogada publicar esse livro? E aí começa a fofoca de que a Harper Lee talvez não estivesse mais em sua melhor forma mental, que essa advogada teria roubado esse manuscrito, que essa advogada teria alterado ela mesma esse manuscrito. Mas o chabu é tão grande, galera, que rola investigação sobre um possível quadro de demência na Harper Lee. Vão investigar possivelmente um possível caso de violência contra idoso dessa advogada para contra a Harper Lee. E chegam a pedir que um linguista forense venha comparar os manuscritos de Mockingbird e Vigia para saber se realmente foram escritos pela mesma pessoa. No final, não dá em nada, porque em 2016, um ano depois do lançamento, a Harper Lee veio a falecer, mas eu acho que a HarperCollins fica ressabiada e retira, então, o livro como sendo uma continuação de Sol é para Todos e o relança como sendo um romance embrionário de O Sol é para Todos, tá certo? E do que se trata, finalmente, a sinopse? Um Sol é para Todos ou To Kill a Mockingbird. Ele vai contar a história da Scout, ou Jean-Louise Finch, que é uma menina que começa o livro com 6 anos de idade, e ela é filha do Atticus Finch, que é um advogado no interiorzinho do Alabama. E essa menina tem um irmãozinho que ela é muito próxima dele, chamado Jem Finch também, obviamente, que tem 9 anos. A história vai se passar em torno de 2 anos, se eu não me engano, mas eles começam com essa idade, 6 e 9. Eles têm um amiguinho, que é um menininho que vem passar as férias com os tios, que são vizinhos chamado Jill. Esse menininho tem 7 anos. E assim, são as peripécias da Scout. É a primeira vez que ela vai para a escola. Quando ela conhece o Jill, eles se tornam amigos. Até o momento em que
o Atticus, como um advogado, é designado para defender um cara chamado Tom Robinson, que é um rapaz negro, casado, que foi acusado por uma menina branca de tê-la violentado. E aí o Atticus é designado pelo tribunal para defender o Tom Robinson. Cara, eu assisti o filme, já assisti o filme antes e peguei de novo para reassistir. O André e eu, a gente tem muito essa coisa de apresentar filmes um pro outro. O André, ele tem um background que é a creme de la creme dos filmes de ação da década de 90, que eu particularmente não vi nenhum. Então ele sempre me traz um filme da década de 90, assim, sabe? Tipo, o Chacal, assim, que eu nunca vi, ele vai e me mostra, eu amo. E em contrapartida, eu, como uma boa senhora de 84 anos, entrego pra ele algum clássico do cinema em preto e branco. Aí já foi 12 Homens e uma Sentença, que eu amo. Nossa, eu amo esse filme. Tipo, o melhor roteiro de Hollywood. A Sound of Music, que é um dos meus musicais favoritos, e que ele amou. E aí ele adorou também o To Kill a Mockingbird, a ponto... A gente assistiu, acho que na sexta, se não me engano, não vou lembrar. Mas foi a ponto de eu estar terminando aqui de ouvir o audiobook no domingo e ele ficar aqui o dia inteiro do meu lado ouvindo também, 4 horas de audiobook, assim. E aí ele sair pra fazer o almoço, eu falei assim, posso continuar ouvindo? Ele, tá bom, mas você me conta, hein? Você me conta o que aconteceu. Então, tipo, ele realmente adorou. Porque esse livro, cara, ele é de uma beleza. Ele é de uma beleza, assim, cara. Quando eu li esse livro, há muito tempo atrás, eu não vou lembrar exatamente quantos anos eu tinha, mas foi quando lançaram Perdido em Marte, do Andy Weir. Foi atrás aqui, foi 2011 que lançaram o Perdido em Marte. Então eu devia ter entre 25 e 26 anos de idade. Eu nunca vou esquecer isso, tinha uma Saraiva que ficava do lado da minha casa. Aí eu passava, né, na frente, e aí eu tinha visto no site da Saraiva que o Perdido em Marte tava por R$20. E, gente, R$20 para uma menina de 25 anos em 2011 era dinheiro. Aí eu economizei uma grana, porque eu era atendente de telemarketing, ganhava mal pra porra. E aí eu economizei uma grana e desci pra comprar o bendito Perdido em Marte por R$20. Quando eu chego lá, a pessoa da Saraiva fala assim, não, então, essa promoção é só no site. Então aqui tá, sei lá, R$34,90 e tal. Aí, tipo, na época, R$34,90 devia ser os atuais R$70, R$80, já era um pouquinho de too much pra mim. Aí eu falei assim, tá bom, então, obrigada. Aí eu lembro de estar saindo da Saraiva e olhar pro lado e ver um monte de livro, assim, que tava com placa de promoção. E um deles era O Sol é pra Todos. Eu já tinha ouvido falar do filme, não tinha assistido o filme ainda, e eu resolvi comprar. Cara, e esse livro, ele foi pela primeira vez na vida que eu me senti afagada por uma história. É literalmente isso. A Harper Lee, ela tem uma escrita muito fluida, muito quase lúdica, porque a narrativa inteira é contada pelo ponto de vista da Scout, que é o apelido da Jean-Louise, que é a menininha. E aí, então assim, tudo é muito doce, é muito singelo, apesar de você estar tratando assuntos extremamente pesados, é estupro, é racismo, é pobreza, sabe? Enfim, assuntos temáticas muito pesadas. Como é tudo feito pelo ponto de vista dessa menina, que é uma menina muito fofa. A Scout é muito fofa, não tem outro adjetivo para ela. Então tudo tem uma leveza, tudo tem é tudo doce, é tudo afagável. E é isso que esse livro te dá. Ele te traz um abraço. Esse livro é um abraço, sabe? Em um dia frio, um abracinho quente em um dia frio. Nossa, meio Frozen agora. Mas é isso, sabe? É uma delícia. Esse livro é uma delícia. E, assim, é um livro que, embora, obviamente, você vá ter seus acontecimentos, aliás, isso é legal, né? A Harper Lee, ela consegue descrever a passagem de tempo através de acontecimentos e pequenos milestones durante a história. Porque, em si, a narrativa dela é quase toda concentrada no relacionamento desses personagens. Você vai ter o relacionamento da Scout com a Calpurnia, que é a empregada negra da família, com o Jem, que é o irmão mais novo, que por um lado ainda é uma criança, mas por outro lado ele começa a assumir ali ares de um menino mais velho, e diferente dela, ele tem noções de gravidade que ela ainda não possui, e ele não sabe lidar com isso. Às vezes ele lida com as frustrações dele de uma maneira violenta,
outras vezes você consegue ver esse desenvolvimento desse personagem durante o livro, que ele aos poucos vai conseguindo lidar melhor com as frustrações dele e com as injustiças da vida, que ele pela primeira vez está experimentando como uma criança. Você tem, obviamente, a figura do Dio, que é esse menininho que, por sua vez, também tem uma história trágica. A mãe e o padrasto são pessoas muito negligentes com ele, a ponto dele, em determinado momento do livro, fugir de casa, porque mesmo que ele só passe o verão lá com o pessoal do Alabama, ele se sente melhor tratado lá. E lá ele tem pelo menos pessoas para as quais ele não passa como algo transparente e inútil, como para a mãe e para o padrasto. Aí você tem as vizinhas, a vizinha que perde a casa, a vizinha que tem problemas terríveis de dor e ela sabe que vai morrer, então ela prefere terminar os últimos meses da vida dela com dores horríveis, mas ainda lúcida, ao invés de baqueada pela morfina. Você tem as famílias que são muito pobres, você tem os Finch, que não são... Ninguém nessa cidade é rico, tá? Vamos deixar isso bem claro. Mas aí você tem os Finch, que tem ainda um passado, né? Um passado de glórias, digamos assim. Você tem os Cunningham, por exemplo, que são mais pobres, mas ainda tem ali uma dignidade. Aí você tem os Ewell que moram no lixão. Por sinal, é a família que vai ter o imbróglio lá com o Tom Robinson. E aí você tem os negros, porque nós estamos falando de uma Alabama da década de 30. O livro mais ou menos tem 2 anos de história, então tem uma hora que eles falam que era 1935. Então, muito provavelmente, o livro começa em 32. Então, assim, é o Alabama racista, pobre. A gente está falando de poucos anos antes da quebra da Bolsa. Tem uma cena que a Scout vira pro Atticus e fala assim, Atticus, nós somos pobres? Eles não chamam ele de pai, isso eu acho muito legal. Eles não chamam ele de pai, e aí o Atticus fala, com certeza somos. E aí ela fala assim, não, mas o fulano, ele é mais pobre que a gente. Aí ele fala, porque o fulano é do meio rural. E para eles foi muito pior a quebra da Bolsa. Então eles têm ali momentos, assim, sabe, muito, muito definidos. E aí você tem o Bull Radley, que é um rapaz, que é um homem, um vizinho, muito próximo da casa dos Finch, que mora ele, a mãe e o pai, e ele é uma pessoa reclusa. Existem lendas ao redor dele que você nunca sabe se são reais. Por exemplo, a lenda de que uma vez ele era criança, estava cortando alguma coisa, acho que uma revista, o pai passa, ele dá uma tesourada na perna do pai, volta e continua cortando com a tesoura sangrando. Tem um momento ali que dá-se a entender que o pai era muito violento com ele e com a mãe, que o pai começa a bater na mãe e ele vai para cima do pai e quase mata o pai. Enfim, é um rapaz que, por ser recluso e ter todas essas lendas numa cidadezinha pequena, ele meio que vira obsessão das 3 crianças, né? Eu tô incluindo o Jill aqui porque na maior parte do tempo ele tá presente como a terceira parte da trindade aí. Então, você tem essa figura misteriosa, costura, né? Acho que lindo isso no Bull Radley. Ele costura. Sem ele aparecer na história, ele é o grande fio condutor, a grande costura das diversas peripécias que a Scout vai passar. E a coisa que eu mais amo nesse livro, e que eu vou explicar melhor na segunda parte do episódio, é que ele é um livro que é sobre empatia. Ele é sobre empatia. É o livro inteiro. A Scout, o pai da Scout, que é o Atticus, que para mim é o melhor pai da literatura depois do pai das irmãs Bennet, né? Impressionante. É todo o tempo o Atticus tentando ensinar para os 2 filhos dele, já que ele não tem esposa, né? Só ele, como se colocarem no lugar do próximo. Mas não de uma maneira assim, com paixão cristã. Não é isso. É como se colocar no lugar do próximo para entender o mundo que eles vivem. Não é um livro sobre revolução, tá? Não é um livro sobre peguem armas, vamos lutar contra o racismo. Porque, gente, mais uma vez, é um livro sobre crianças. Crianças tentando entender os problemas sociais que existem no mundo que elas pertencem. E que elas vão ter que conviver com essas violências e mazelas durante décadas da vida delas, quiçá a vida inteira.
Então é esse pai tentando ensinar isso para essas crianças. Olha, vocês precisam se colocar no lugar do próximo porque vocês precisam ter uma visão maior sobre o que acontece ao redor de vocês. O mundo não é essa pequena bolha que vocês vivem, não é a pecinha de teatro que vocês fazem junto com o sobrinho da vizinha ali na calçada. O mundo é muito maior do que isso, e isso é muito claro para mim. E por isso que eu acho o Atticus incrível e um dos melhores pais da literatura. Ele não está criando criança, ele está respeitando o tempo delas, de aprendizagem e de compreensão acima de tudo, mas ele claramente está criando seres humanos. Ele sabe que aquelas crianças vão ser crianças por um curtíssimo período da vida delas e que elas precisam ser adultos funcionais. E mais do que isso, elas precisam ser adultos que têm empatia, dignidade, moral e ética. E ele tenta ensinar isso. Ele não é um pai que fala assim, se nega a explicar coisas, mas ainda assim com muito tato. E é dito isso várias vezes no livro. Ele explicou de um jeito que até você entenderia, Scout. Ele explicou como se fosse para você, Jam. Eles falam muito isso no livro. Que é isso? É o Atticus respeitando esse momento infantil da vida dos seus filhos, mas ainda assim preparando eles para que eles consigam ver o mundo como o mundo realmente é. E eles só vão conseguir ver isso se eles se colocarem no lugar das outras pessoas, se eles entenderem a sociedade que eles vivem, se eles, inclusive, perceberem a cidadezinha deles como um microcosmo do mundo. Isso é muito claro. Você tem um determinado momento, quando o julgamento começa a pegar para capar, da vinda da tia, que são 3 irmãos. É o Arthur Finch, o mais novo, que eu não vou lembrar o nome, e a tia Alessandra, que é a mais velha. Alexandra, na verdade. E aí ela vem para ajudar a cuidar das crianças, porque, obviamente, estamos falando, novamente, do Alabama, racista, de um negro acusado de estuprar uma menina branca e de um homem branco defendendo esse negro. E essas crianças vão começar a sofrer algumas situações ali que são desagradáveis. É o priminho que vai falar assim, teu pai envergonha a família. É o outro menininho na escola que fala, teu pai é amante de negro, né, nigger lover. Enfim, coisas desse tipo. E aí as crianças não sabem, elas não a Scout, que ela é a principal do livro, claramente, que é uma grande diferença com o filme, tá? O filme é centrado no Atticus, o livro é centrado na Scout. A Scout, ela tem 7 anos, 8 na verdade agora. Ela não entende, mas assim, por que você tá falando isso do meu pai? Como assim? Sabe? E não cabe a ninguém sentar com ela para explicar, porque é um crime hediondo, supostamente, né? É um estupro, um crime hediondo. Então, não cabe a ninguém explicar para ela o que está acontecendo. E ela, mais uma vez, não sabe lidar com isso. Ela é uma criança. Ela vai responder com violência, ela vai responder com raiva. E o Atticus, ele é um pai fantástico, porque, acima de tudo, ele não cria os filhos dele para os outros. Ele também não cria para si, mas ele cria os filhos dele sem se importar com o que os outros vão falar. Porque os outros gostam muito de meter o bedelho. Acho que é um dos motivos que eu nunca quis engravidar. Porque eu já sou uma pessoa grossa, né? Quem me conhece sabe que eu sou grossa, mas, gente, vocês acham que eu sou uma fofa? Gente, eu sou grossa, você não tem ideia. Eu sou muito grossa. Então, se eu já sou grossa, imagina eu grávida, com alguém vir falar assim, o que eu tenho que fazer com meu filho? Queria ver a pessoa sair viva. E aí, ele em nenhum momento deixa o exterior afetar a criação que ele está dando para os filhos dele e que ele sabe que é a criação necessária para tornar essas crianças seres humanos corretos, entende? Então, assim, esse livro é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu recomendo muito para todo mundo. O roteiro do filme, ele foi feito também pela Harper Lee. Ela não foi só consultora, ela também ajudou na escrita do roteiro. Ele é um roteiro muito próximo do livro, porém, eles cortam, obviamente, muitas coisas e eles mudam um pouco a organização dos fatos. Porque acho que até para que no filme, o filme seja mais focado no caso do Tom Robinson. O livro, ele é extenso porque são muitas situações que vão ensinando coisas para a Scout, vão construindo esse personagem e, mais uma vez, vai construindo as relações entre esses personagens. É maravilhoso. E tudo é tão bem costurado nesse livro.
É a Calpurnia que leva um dia as crianças numa missa, numa igreja negra. E aí elas conhecem o reverendo dessa igreja lá. E aí no futuro, quando elas precisam entrar no tribunal para ver o pai defendendo o Tom Robinson e elas não conseguem lugar, é o reverendo negro que vai levar elas lá em cima para sentar junto com os negros do lado dele. Cara, é tudo muito bem costuradinho, assim, sabe? Nada é fora do lugar. Eu entendo que realmente é um trabalho para primeiro livro da Harper Lee. Irreparável, é fantástico. Primeiro livro da pessoa, cara, e ela me entrega isso. Meu Deus, gente, dá até uma depressão, que você fala assim, mas que eu nunca quis escrever, mas eu fico pensando assim, de uma pessoa que quer escrever, quando pega um livro desse, fala, eu nunca vou escrever na minha vida, gente. Qual é isso aqui? Não tem como, gente, é maravilhoso. E ela não faz só isso, né? Ela não apenas escreve muito bem, ela, como eu já falei aqui, ela escreve sobre aquilo que ela conhece, né? Já disse isso várias vezes. Não pega teu primeiro livro e vai escrever sobre, sei lá, a menina da Inglaterra, sendo que tu mora em Feira de Santana e tu nunca pisou na Inglaterra. Escreve sobre o que tu conhece, mano. Escreve sobre o que tu tem lastro, tu tem raiz. E ela faz exatamente isso. Inclusive, o caso do Tom Robinson é baseado num caso real chamado Os Garotos de Scottsboro, que é a história de 9 meninos adolescentes negros entre 13 e 18 anos que foram acusados de estuprar 2 meninas brancas. E todos eles foram condenados e teve, assim, apelação em cima de apelação, foi para a Suprema Corte total, mesmo assim, me tirando os de 13 anos, que foi poupado pela idade, todos os outros foram condenados à morte. Ela, inclusive, vai se basear nesse caso para também escrever To Kill a Mockingbird. Vou chamar aqui o nosso comercial, meu Deus do céu, quase meia hora de programa. Eu prometo que os próximos vão ser mais rápidos, gente, eu juro. E aí eu vou voltar para contar até o final da história, tá bom? Mas eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu realmente queria que vocês lessem muito esse livro. Mas tem a cena final, eu vou ter que contar, porque é uma das coisas mais lindas que eu já li na minha vida, tá bom? Volto já. Opa! Já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem. Vamos direto para o julgamento do Tom Robinson, que acho que eu já consegui deixar muito claro para vocês como é que ele se desenvolve, o livro se desenvolve até esse ponto. Quando ele entra para o julgamento, o livro continua sendo, obviamente, contado pelo ponto de vista da Scout. Aliás, tem uma cena lindíssima que ela, o Jill e o Jem indo ter com o pai, que foi chamado pelo xerife, porque o xerife descobriu que uma horda de homens do campo estavam se juntando para ir até a delegacia, que ia ter o julgamento no dia seguinte, para linchar o Tom Robinson. E aí o pai dela vai sozinho, muito legal isso. Tem ainda o xerife que fica lá em cima com uma espingarda, mas ele fica meio que escondido. O pai lá vai sozinho, ele coloca a cadeira na frente da delegacia e fica lá. E as crianças vão, porque é uma criança, mano. No interior, em 1930, tu não vai segurar em casa. Tu não segura em casa. E aí essas crianças vão até lá e ficam olhando o pai pra ver o que ele tá fazendo, ver que ele só tá lendo o livro. E falou assim, tá bom, vamos pra casa. Quando eles estão indo pra casa, eles vêm chegando vários carros. E aí eles veem que vai dar ruim pro pai deles. Mesmo eles não tendo realmente ideia do que vai acontecer, eles percebem, porque, né, você é palpável no ar a tensão. Que é isso que os caras querem, que o Atticus saia da frente, dê liberdade para eles lincharem o Tom Robinson e pronto. E o Atticus fala que não vai fazer isso, e aí começa a ficar assim uma coisa meio tensa. Aqueles caras armados, não sei o que e tal. Até que do nada a Scout grita e sai passando pelo meio dos homens e fica na frente do pai. E aí você tem 3 criancinhas. E aí o pai fica desesperado, porque imagina, o Atticus não sabe o que aquelas pessoas são capazes de fazer. Estamos falando de uma galera rural, mas não é ruralista, tá? Não é agropecuária, não é rei do gado, tá? Não é Mezengue e Berdinazzi. É uma galera que realmente é do campo, que tá lá, na época ainda tinha colheita de algodão. Então é uma coisa assim, galera tem um problema ali de acesso à educação, acesso a conceitos de ética, enfim, por pobreza. Aliás, é muito claro isso no livro, a pobreza leva à violência. É
é, assim, o grande pano de fundo desse livro, todo o tempo. E aí, nisso, ele fica desesperado, porque ele, assim, não sabe o que vai acontecer, até que a Scout vira e fala assim: oi, senhor fulano de tal, o senhor lembra de mim? Eu sou Scout, eu falei com o senhor. E o cara fica meio assim e finge que ela não tá falando com ele. Ué, mas por que o senhor não tá me respondendo? Eu faço aula com seu filho, ele já comeu lá em casa. E aí, ela é uma criança de 7, 8 anos que tá mostrando pro cara, é uma comunidade só, mano. Que porra é essa de vocês se colocarem contra os outros? Porque existe uma hierarquia social do quem é menos pobre e quem é mais pobre e que é negro. Que porra é essa, sabe? E aí até que ela vai desmontando a galera, sem perceber, porque é uma criança. É lindo esse livro, gente. E aí eles vão embora. Mas aí vem no dia seguinte o julgamento, que é um julgamento que o Atticus arrasa. Ele consegue, só na interrogando as testemunhas, meio que provar que isso nunca aconteceu, até porque não existia nenhum tipo de prova médica que comprovasse o estupro. Algo que naquele caso lá que eu contei pra vocês, no caso dos garotos de Scottsboro, é igualzinho. As duas meninas falaram que eles tinham estuprado elas, não havia prova física, ninguém chamou o médico. Ele pergunta isso pro pai e pra moça várias vezes, mas por que vocês não chamaram o médico, tal? A menina realmente estava muito machucada, né? Tinha apanhado muito, só que o Tom Robinson, ele não tinha um dos braços, que ele tinha, mas ele, quando criança, se machucou no trabalho, na lavoura, e ele não tinha mobilidade num dos braços. E aí, não tinha como ele ter batido nela ou provocado aquele tipo de ferimento na cara dela. E existe uma situação que fica subentendida, que eu acho que é pesadíssimo para você ver como é pesado esse livro, mas como a Harper Lee lida com isso, utilizando essa visão infantil para dar uma amenizada para a gente engolir melhor as atrocidades que a gente vê, que é o Tom Robinson falando: não, olha, eu fui na casa dela porque ela pediu para eu destruir uma escrivaninha, e ela sempre me pedia as coisas, e eu fiz porque eu tinha pena dela, porque ela, claramente, o pai não ajudava, as crianças não ajudavam, os outros irmãozinhos dela não ajudavam, ela era uma menina muito solitária, e eu fiquei com pena dela, fiquei com dó e fui lá ajudar. E aí, quando eu tava lá ajudando, ela tentou me beijar, e ela vira pra mim e fala: eu nunca beijei um homem antes. Aquilo que meu pai faz comigo à noite não conta. Então fica ainda subentendido que ela era violentada pelo pai, essa moça. Aliás, essa moça é um personagem totalmente trágico, porque o Tom Robinson é um homem muito bonito, a Scout, mesmo em criança, ela descreve ele como um homem belíssimo. Ela fala dos dentes dele muito bonitos e muito, muito alinhados, muito brancos. A pele dele ela fala que brilha como veludo negro. É um homem muito bonito, muito bonito. Aí essa menina, ela vive uma miséria, ela tá na terceira classe dos brancos, que é a galera que vive no lixão, que não é respeitado por ninguém. O pai é um bêbado violento que muito provavelmente estupra ela. Ela é sozinha na casa, tem que cuidar da família inteira. Ela não tem amigos, tanto que quando o Atticus pergunta pra ela: você tem amigos? Ela fala assim: você tá me zoando? E ela fica nervosa, porque ela não sabe nem o que é isso, ela não sabe o que é amizade. Ela tem uma vida total e completamente miserável, não só financeiramente. Ela tem uma vida miserável em todos os âmbitos. E se ela se apaixona ou não por Tom Robinson, não fica claro, mas ela claramente vê ele como uma válvula de escape para aquela vida de bosta que ela tem. E que ela vai continuar tendo, só que agora pior, porque o Atticus traz tudo isso durante o julgamento. Ele faz uma finalização linda, 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 linda. Aliás, bem mais bonita do que o texto do filme, na minha opinião, porque leva mais tempo. Aliás, é muito raro eu fazer isso, mas eu gostaria de trazer um trecho desse discurso final dele. Já acho que eu fiz isso, essa é a segunda vez que eu faço esse programa, mas realmente é a coisa mais linda do mundo, eu acho. E não é que ele apela para a emoção ou para a preguiça, é que ele é um encerramento muito realista e muito bem construído. Mas eu vou falar rapidinho, gente, porque eu não quero pegar também direitos autorais, tá? Mas basicamente ele termina assim: mas há algo neste país diante do qual todos os homens são iguais. Há uma instituição que torna um pobre igual a um Rockefeller, um idiota igual a um Einstein, o ignorante igual a um reitor de universidade.
Esta instituição, senhores, é o Tribunal de Justiça. Pode ser a Suprema Corte dos Estados Unidos, o juizado mais simples do país, ou este honrado tribunal o qual os senhores servem. Como qualquer instituição, os nossos tribunais têm falhas, mas são os maiores niveladores desse país. Para os nossos tribunais, todos os homens nasceram iguais. Não sou idealista a ponto de acreditar piamente na integridade do nosso tribunal e do nosso sistema judiciário. Não se trata de um ideal, mas de uma realidade viva, que funciona. Senhores, o tribunal não é melhor do que cada um dos jurados sentados à minha frente. Um tribunal é tão íntegro quanto seu júri, e o júri é tão íntegro quanto os jurados que o compõem. Tenho certeza de que os senhores vão rever com objetividade as evidências que foram apresentadas, vão chegar a uma decisão e devolver esse homem para a família dele. Em nome de Deus, cumpram o seu dever. É um discurso total e completamente voltado para aquilo que... E lembre-se que isso aqui é um livro que se passa no Sul. Aquilo que a Constituição norte-americana prega, né? Que seria all men are created equal, né? Que todos os homens nascem iguais. Iguais como? Se você não tem como garantir o direito de defesa e o direito à justiça para todos, né? E esse é o grande desespero do Áticos, que ele fala, pelo amor de Deus, vocês precisam cumprir o dever de vocês, porque se tem algum lugar nesse mundo, já que a sociedade é tão racista, que a cor da pele não deve contar aqui no tribunal. É incrível, esse final é maravilhoso. Infelizmente, o mundo de To Kill a Mockingbird não é um bolinho, e mesmo assim, Tom Robinson, mesmo sem provas, vai acabar sendo condenado. O Atticus fala assim, não, fica calma, a gente vai apelar, mas o desespero dele é muito grande por algo que ele não cometeu, e ele tenta escapar da cadeia e acaba sendo alvejado. Isso vai causar uma comoção na cidade em diferentes momentos, em diferentes frentes. Você tem as senhoras, que uma delas é patroa da esposa do Tom Robinson, que fala assim, ai, nossa, mas não tô entendendo porque ela tá com uma cara brava, ela tá com triste, gente, já acabou, já aconteceu, bola pra frente, sabe? Tanto que ela até sai desse emprego, a esposa de Helen, acho que é o nome dela, a esposa do Tom Robinson, ao mesmo tempo que você tem um jornalista que fica indignado e mesmo, assim, sem medo, mesmo correndo o risco de perder todo o patrocínio do jornal dele, ele faz um editorial destruindo a cidade, destruindo o julgamento, tal. E você tem também o pai da moça que foi supostamente violentada jurando vingança contra o Atticus e contra outras pessoas, porque ele claramente foi exposto, né, como um grande mentiroso. Qualquer pessoa que tem um pingo de 2 neurônios percebeu o que estava acontecendo ali. E aí que nós vamos já pro finalzinho da história, onde esse cara começa a fazer umas coisas escrotas pra caralho não que ele não tivesse feito antes, né, gente? Mas, pelo amor de Deus. Mas ele tenta entrar na casa do juiz, ele tenta acossar a pobre da esposa do Tom Robinson, a ponto do novo patrão dela ter que ir lá na casa dele e ameaçar que se ele falar alguma coisa feia de novo pra ela, ele vai pra cadeia. E aí o homem branco ele respeita, né? Até que tem o Halloween, o Dia das Bruxas do condado, e as crianças, a Scout e o Jane, vão para um desfilezinho que vai ter de fantasia. Ela vai ser uma peça de presunto, é muito bonitinha a fantasia dela, no filme é mais bacana de ver e tal. E aí eles são brutalmente atacados na volta para casa. E quando eu falo brutalmente atacados, é brutalmente atacados mesmo. Tipo, o cara, o pai da menina que supostamente foi violentada, ele tá com uma faca. Ele tenta matar a Scout, ele quebra o braço do Jem na altura do cotovelo, porque ele tenta arrancar o braço do menino. Até que alguém, a Scout não vê, porque é uma fantasia estranhíssima que ela tem, e ela não consegue ver quem é que salva eles. O cara tá em cima dela com as 2 mãos, quando ele perde a faca na armação da fantasia dela, ele tá lá com as 2 mãos tentando esganá-la, e aí alguém tira ele de cima dela e leva o Jem correndo para a casa dos Finch. E aí todo mundo corre, chama a polícia, chama o xerife, chama o médico, tal. E aí a gente tem olha assim, são 2 cenas seguidas que são a coisa mais maravilhosa do mundo. A Scout entra no quarto para ver como é que tá o irmão,
E o xerife tá lá, ele começa a perguntar pra ela o que aconteceu. Ela começa a contar e ele fala assim, quem ajudou o Jem? E aí ela olha, ela tá contando pro xerife, ela fala assim, não sei, talvez. Ela olha assim, e tem um cara ali no cantinho do quarto que ficou ali calado o tempo todo, durante todo o processo, que levaram o Jem, chamaram o médico, chamaram o xerife, ela veio, tal. Aí ela olha, e aí os olhos, é tão lindo, os olhos dela se enchem de lágrima, e ela fala assim, oi, Boo, finalmente, você tá aqui. E ela finalmente tem o Boo Radley, que é aquele cara que era um cara totalmente introspectivo, recluso. É ele que salva as crianças do ataque do pai maluco lá. E aí a gente tem uma outra situação que eu acabei não contando pra vocês, que durante um tempo as crianças se comunicavam com o Boo. Ele tinha uma árvore bem na calçada da frente da casa deles, que tinha um buraco na árvore, né? Desses buracos que são feitos naturalmente pela seiva passando. E aí, nisso, ele colocava presentinhos para as crianças lá. E elas viram, pegavam coisinha pouca, tipo assim, dois bonequinhos que ele esculpiu, um relógio que não funciona, umas coisinhas assim. Aí um dia eles escrevem uma carta pedindo para ele sair, para eles conhecerem ele. Só que quando eles vão deixar a carta lá, o pai do cara tá cimentando aquele buraco e eles nunca mais conversam. Até esse dia, até esse momento, que esse cara consegue, então, salvar a Scout. Aliás, no filme, quem faz ele é o Robert Duvall, até. Tão linda essa cena. E aí, depois de um tempo, eles descobrem que o cara foi encontrado no local que ele atacou a Scout e o Jem, esfaqueado. Aí o xerife fala assim, não, vamos falar que ele caiu em cima da própria faca, mas deixa assim subentendido que foi o Boo que acabou esfaqueando ele durante a briga. E aí o Boo fala pra Scout, você me leva pra casa? E a Scout leva ele. E aí, cara, a Harper Lee mata a pau dessa cena, mano, é muito lindo. Ela vem com uma ferramenta narrativa que eu nunca tinha visto, mas que é uma coisa assim que você chora de competência e beleza. A Scout deixa ele dentro da casa dele, ele fecha a porta sem olhar para trás e ela fala assim, eu nunca mais voltei a vê-lo. E aí, quando a Scout vira na direção da casa dela e da rua, ela vê pela primeira vez a rua dela pelo ponto de vista do Boo Radley, ou seja, de dentro da varanda da casa dele. E aí, ela, muito rapidamente, ela faz... eu vou ter que ler de novo esse trecho, gente, peraí. Pelo amor de Deus, a editora José Olímpio não me processa. Eu juro que vai ser só mais esse trecho. Era dia e o bairro estava movimentado. A senhorita, ela está de noite, ela olha, né, pra rua e começa a relembrar o livro inteiro. Ela fala isso. Era dia e o bairro estava movimentado. A senhorita Stephanie atravessava a rua para contar as últimas novidades para a senhorita Rachel. A senhorita Maud estava debruçada sobre suas azaleias. Era verão e as duas crianças iam pela calçada ao encontro de um homem. O homem acenou e as crianças correram até ele. Ainda era verão e as crianças se aproximaram. O menino veio pela calçada equilibrando uma vara de pescar no ombro. O homem ficou olhando e com as mãos na cintura. Verão e os meninos e os filhos dele brincavam no jardim com um amigo, ensinando uma estranha peça que tinham inventado. Era outono e os filhos brigavam na calçada na frente da casa da senhora do Bowes. O menino ajudou a irmã a se levantar e foram para casa. Outono. Os filhos iam e voltavam pela esquina. No rosto, as derrotas e as vitórias do dia. Pararam num carvalho, encantados, confusos, apreensivos. Inverno e os filhos deles tremiam de frio na porta da frente, as silhuetas recortadas contra uma casa consumida pelas chamas. Inverno e um homem veio andando pela rua. Tirou os óculos e atirou num cachorro. Verão e ele viu os filhos ficarem de coração partido. Outono de novo e as crianças de Boo precisavam dele. Lindo, os principais momentos do livro sendo revistos pelo ponto de vista das Scout, que desta vez, olha que louco, que é aquilo que eu falei no começo do episódio para vocês, estava se colocando no lugar de outra pessoa, estava se colocando no lugar de Boo Radley. E acaba o livro. E o filme é incrível também, mas como eu falei para vocês, eu acho que o grande problema do filme, é que ele tem a tendência a tornar o Atticus Finch, o pai, o grande protagonista da história, né? É uma história ainda muito legal, ainda é uma história que você tem ali as crianças atuando,
mas é um filme sobre tribunal. E é um filme incrível, incrível. Olha, mereceu os Oscars, mereceu ser clássico, mas realmente eu ainda acho o livro muito bom. É aquele caso, né, tipo, de filme 9, livro 10, assim, sabe? Então, olha, é isso, senhoras e senhores. Eu indico muito, 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 muito pra vocês lerem To Kill a Mockingbird. Se você é pai, leia To Kill a Mockingbird, porque eu acho que se eu fosse mãe, que Deus me livre, mas que se eu fosse mãe, eu tentaria ser uma mãe mais Atticus Finch, sabe? Eu acho que é realmente... Esse personagem ensina muito para nós adultos, ao mesmo tempo que os personagens das crianças nos dão uma nostalgia sobre os momentos que a gente começou a entender o mundo que a gente vivia. Livro fabuloso! Se você gostou desse episódio, por favor, curta e compartilhe com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, outros gratuitos. Estamos aqui todas as segundas-feiras, às 17 horas, episódios especiais na última quinta do mês. Essa última quinta vai ter, tá? Essa quinta-feira. Às 17 horas também. Mês que vem, episódio especial. Episódio especial não, mês especial. Episódio toda segunda e toda quinta, às 17. E me segue lá no @LiviaMulder, onde eu coloco 2, 3 dias depois um post com todas as referências que eu citei neste episódio daqui, tá certo? Espero que tenham gostado. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.